Bom, a unidade 3 é a última unidade, né, da disciplina de treinamento resistido. E vamos só retomar aqui para relembrarmos, né? A primeira unidade, nós procuramos trabalhar com conteúdos que permitissem entender melhor, compreender melhor a capacidade de força, né? A produção de força, quais fatores que interferem na produção de força, como que se dá o controle da força, né? Na segunda unidade, nós vimos o que acontece agudamente, né, durante o treinamento de força e quais são as adaptações crônicas esperadas com o treinamento de força. Isso é do ponto de vista de diferentes sistemas, diferentes tecidos. E agora, na unidade 3, nós vamos ver algumas questões mais práticas mesmo, relacionadas à prescrição do treinamento. Então, nessa primeira parte, vamos ver aqui alguns métodos de treinamento de força. No treinamento esportivo, eu apresentei para vocês uma classificação de métodos de treinamento, que era uma classificação geral, ela não era específica de nenhuma modalidade esportiva. Hoje nós tínhamos lá métodos contínuos, o método de repetições e os métodos fracionados. O contínuo nós podíamos ter estável e variável, e os fracionados nós tínhamos intervalado intensivo e extensivo e o fracionado repetitivo. Né? Os métodos de treinamento para capacidade de força, eles vão ficar ou como método fracionado repetitivo ou como fracionado intervalado intensivo dentro daquela classificação que eu apresentei para vocês em outra disciplina, né? Mas nessa disciplina especificamente, né, como é uma disciplina exclusiva da capacidade de força, eu vou detalhar um pouco mais para vocês alguns métodos de treinamento que a literatura traz, tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor essas nomenclaturas, certo? Bom, vamos lá então, né? Quando a gente vai escolher um método de treinamento para capacidade de força, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual tipo de força que vai ser treinada, né? E quando nós falamos do tipo de força, nós temos que lembrar lá, né, da força explosiva, da força máxima ou da resistência de força, né? Basicamente nós temos essa divisão aí mais básica da capacidade de força. E a partir do tipo de força que eu pretendo treinar, eu vou então partir para a escolha do método, né? Então, aqui tem algumas outras, né, questões para a gente pensar. Então, eu estou fazendo um treinamento de força geral ou específico, né? Então, força, né, geral, ou seja, pegando mais partes do corpo, né, o corpo como um todo, ou é específico para algumas regiões corporais. Qual tipo de força, né? Força máxima, força rápida ou resistência de força? O treino deve favorecer o desempenho da coordenação ou hipertrofia para aumento de força, ou ambas, né? Tem correlação com outros treinos, ou seja, além da força, eu estou treinando alguma outra capacidade de maneira concorrente? Então, esses fatores eles devem ser considerados para escolher o método de treinamento mais adequado, tá? Nós temos aqui uma divisão dos métodos de treinamento de força a partir, por exemplo, do tipo de ação muscular que vai ser desempenhada, né? Então, um tipo de treinamento é o treinamento dinâmico positivo. O treinamento dinâmico positivo, a intensidade do treino, ela é prescrita com base nas ações concêntricas, na força concêntrica, né? Geralmente, durante esse treinamento dinâmico positivo, há também ações excêntricas, e ele é o mais comum que nós realizamos. Então, se você está lá numa situação fazendo um treinamento de supino, né, fazendo a fase concêntrica e excêntrica, né, esse treinamento seria um treinamento método dinâmico, porque é dinâmico, não é isométrico, né, e positivo, porque a falha vai acontecer principalmente durante uma ação concêntrica, né, e o positivo que está associado ao concêntrico. Esse método de treinamento ele tem algumas vantagens, né? A velocidade e a dinâmica da movimentação na competição podem ser levados em consideração, ou seja, eu posso fazer movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, né? Isso vai depender da minha demanda, certo? O aumento de força da coordenação neuromuscular acontece paralelamente, né? É um treino que também pode estimular a hipertrofia, apesar de não ser o principal, e também favorece o aumento da coordenação. Pode-se treinar força máxima, força rápida ou resistência de força através desse método. Então, qualquer uma das formas de manifestação da força podem ser treinadas utilizando esse treinamento dinâmico positivo. E a recuperação da musculatura é mais rápida após carga concêntrica. Então, quando eu trabalho, prescrevo a intensidade em cima
por exemplo, de uma repetição máxima ali, concêntrica, né? Provavelmente o meu ponto de falha vai ser numa ação concêntrica e certamente eu vou promover menos lesões ali nas fibras musculares, né? Menos microlesões do que se eu faço um treino com a carga mais elevada prescrita em cima da minha força excêntrica. Algumas desvantagens. O estímulo, pensando na ação excêntrica, frequentemente ele é sublimiar. Então, enquanto eu estou fazendo ali, por exemplo, 80% da minha força máxima concêntrica, eu estou fazendo um percentual menor da minha força máxima excêntrica, certo? E ainda tem o problema ali da angulação desfavorável, né? Quer dizer, eu sou capaz de produzir mais força em determinadas faixas de movimento, mas tem uma faixa de movimento em que eu tenho maior dificuldade, isso provavelmente explicado pela relação comprimento-tensão e insuficiência ativa, né? E nesse caso eu poderia, por exemplo, em ações mais curtas, realizar uma quantidade maior de tentativas, mas se eu faço um movimento completo, né, vai passar por essa angulação desfavorável e eu vou interromper a minha série de exercícios, né? Então essas são as desvantagens desse treinamento dinâmico positivo. Dentro das inúmeras nomenclaturas que nós temos dentro do treinamento de força, né, nós temos aqui, podemos encaixar nesse método de treinamento dinâmico positivos, esses métodos aí mecânicos clássicos, contraste, carga decrescente, pirâmide, pré e pós-fadiga, concêntrico puro, né, tem várias outras nomenclaturas, tá? Então, que a ideia desse treinamento dinâmico positivo é quando eu faço um treinamento prescrito em cima da minha carga, da minha intensidade máxima, do meu desempenho máximo concêntrico, né, e provavelmente meu ponto de falha, meu limite para determinar o término ali das séries é uma falha durante a ação concêntrica. E esse é o método de treinamento mais comum que nós observamos ali nas salas de musculação. O treinamento dinâmico negativo é um treinamento que visa principalmente o treinamento das ações excêntricas, né? Então, nesse método de treinamento, as ações concêntricas ou elas não acontecem, quer dizer, o sujeito só faz a ação excêntrica, né? E alguém coloca para ele volta, né? O equipamento para a posição em que ele vai de novo fazer só a fase excêntrica, ou ele tenta fazer a fase concêntrica sempre com ajuda. Mas o fato é que, para ele ser considerado um treinamento dinâmico negativo, essa intensidade do treino, né, ou seja, a quantidade de peso que ele vai ter que resistir durante a ação excêntrica, vai ser um peso que ele não consegue superar concentricamente, tá? Porque senão, concentricamente, se ele superasse, ele não falharia na fase excêntrica, ele ia falhar na fase concêntrica de novo, então seria um método dinâmico positivo. Então, quando nós fazemos um método dinâmico negativo, a intensidade é muito alta, né, acima do que concentricamente nós conseguimos superar. Vantagens desse método de treinamento: é um ótimo estímulo à hipertrofia, mas é dependente do tempo de sustentação dessa ação muscular, né? E aí vocês podem lembrar lá da relação força e velocidade, né? A tendência é que na ação excêntrica, quanto maior a demanda de força, maior a velocidade, né? Então a gente tem que tentar trabalhar com a velocidade baixa, resistir ao máximo de tempo possível àquela carga ali que está me superando, aquela intensidade, aquele peso que está me superando. Então é dependente do tempo, né? E há a possibilidade ainda de recrutamento seletivo da simples tipo 2B, né? Que é recrutada principalmente em ações rápidas, tá? E favorece, então, o aumento da secção transversa, além dos músculos, né, de tendões e ligamentos também. Então, tem vantagens, principalmente relacionadas à hipertrofia, bastante importantes, tá? Mas tem outras desvantagens, né? Primeiro, tem um grande risco de lesão, se não for bem acompanhado. É um tipo de treinamento que dificilmente a gente faz sozinho, né? Em sala de aula, eu costumo colocar um vídeo no YouTube para mostrar, né, exemplo de alguma pessoa fazendo esse treinamento sozinho, tá? Então, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar. Tem um sujeito que adapta, por exemplo, um banco de supino com um suporte, com dois locais de posicionar a barra, né? E, então ele vai lá, coloca as anilhas, deita no banco, tira a barra do lugar e faz a ação excêntrica, né? E essa ação excêntrica, ela para em uma outra barra, né? Então a barra não cairia sobre o peito dessa pessoa, né?
e aí ele passa por baixo, escorrega, né, no banco, passa por baixo dessa barra, tira o peso, sobe ela para o lugar anterior mais alto, coloca o peso de novo, deita no banco, tira a barra, faz uma outra repetição excêntrica. É bom que ele quase treina o aeróbio junto, né, nesse tipo de treinamento ele sozinho. Mas enfim, o ideal é que se faça de maneira acompanhada, porque tem sim uma possibilidade maior, um risco maior de lesão, tá? Tem grande tendência de causar fadiga e dor muscular tardia, então se vocês precisam, por exemplo, vai ter uma competição, um jogo, alguma coisa, né, no final de semana, vocês não vão fazer um treino desse na quinta-feira, na sexta-feira, né, porque tem uma possibilidade de causar dor muscular, uma possibilidade muito grande. E é recomendado apenas o período preparatório para influenciar na velocidade de contração, né, então a gente faz, no período competitivo ele não é recomendado. Então, essas são as vantagens e desvantagens do treinamento dinâmico negativo. Nós ainda temos o treinamento dinâmico misto, que, a meu ver, a fase concêntrica e excêntrica, e nesses métodos nós consideramos ali o isocinético e o pliométrico, tá? No isocinético, a gente precisa de um equipamento, né? Porque a velocidade de movimento vai ser a mesma ao longo de toda a faixa de movimento, né? E aí a gente precisa desse equipamento isocinético para que faça um treino isocinético. Não é um treinamento muito comum, ele é principalmente utilizado para reabilitação, então o fisioterapeuta usa mais exercícios no isocinético. Ele não é muito comum para treinamento, para profissional de educação física. Geralmente a gente usa o isocinético para avaliação e não para treinamento, né? E a gente não usa muito para treinamento porque a gente acaba explorando, treinando uma função muscular que não é natural, não é funcional para nenhuma atividade esportiva que nós realizamos. A gente não consegue fazer uma ação isocinética se não estiver no equipamento isocinético, certo? Então, é mais usado para fisioterapeutas, né? Por fisioterapeutas, na verdade. Já o treinamento pliométrico é um treinamento que envolve o ciclo alongamento e curtamento, que nós já vimos também o que é na primeira unidade da disciplina, e aqui a figura está ilustrando seria um treinamento pliométrico, né? Que envolve o treinamento normalmente de saltos, né? E aí esses saltos podem ser saltos procurando atingir máxima altura, ou saltos repetidos, ou saltos curtos com menor tempo de contato possível, que a gente chama de rebound, né? Então tem várias maneiras de treinar pliometricamente, isso vai depender do objetivo, né? Se eu quero treinar o ciclo alongamento e curtamento longo, ou o ciclo alongamento e curtamento curto, né? Que é o CAI longo e o CAI curto. E aí a gente vai adaptar a altura, né, do salto, a altura da queda, né, o tempo de contato, tudo isso aí deveria ser ajustado quando a gente vai pensar no treinamento pliométrico. Então, esses são dois métodos de treinamento que nós consideramos misto. Um porque explora uma função que não é natural, mas a gente consegue controlar a velocidade do movimento da ação concêntrica e excêntrica. E o treinamento pliométrico que explora o ciclo alongamento e curtamento, né? Saindo dos métodos dinâmicos, né, nós vimos o dinâmico positivo, o dinâmico negativo, o misto, né, agora a gente tem o método de treinamento estático, que seria o treinamento isométrico, né. O treinamento isométrico é bem simples, muito utilizado, né, tem vantagens importantes, né. A primeira vantagem é a facilidade de execução, a gente pode treinar isometricamente sem precisar de nenhum tipo de equipamento, de recurso. Tem um grande índice de aumento da força, mas esse aumento da força se dá principalmente nas primeiras semanas de treinamento, tá? Depois, trabalhar com o princípio da sobrecarga só em treinamento isométrico é um desafio maior do que para ações dinâmicas, tá? Possibilidade de direcionamento para um ângulo específico, então se tem um ângulo específico que eu preciso melhorar mais o desempenho de força, o treinamento isométrico é bom, porque a gente vai treinar especificamente naquele ângulo, tá? E as adaptações, elas são específicas ao ângulo treinado. A gente melhora a força como um todo, sim, mas o principal aumento da força se dá naquele ângulo em que o músculo foi treinado. E é bastante adequado para a reabilitação, né? Então também é muito usado ali por fisioterapeuta, né? Além do profissional de educação física. Desvantagens: não favorece a coordenação intermuscular, uma vez que ele não é dinâmico, né? A coordenação intermuscular ela não é muito demandada, por isso não favorece a melhora dessa coordenação intermuscular. Né? A coordenação muscular geralmente envolve aquelas cadeias de movimento, né? E a sequência de ativação muscular. Né? Pense, por exemplo, num movimento de arremesso de peso, né? Como que a extensão do cotovelo ela tem que acontecer
no momento após a extensão, a flexão do ombro, né? E aí eu tenho a rotação do quadril, extensão de joelho. Então, tem toda uma cadeia de movimento que tem que acontecer num time correto, né? E isso é coordenação intermuscular. Se o movimento é isométrico, esse tipo de adaptação não é demandado, né? Outra desvantagem é a rápida estagnação da força máxima, né? E tá aí o desafio para a gente conseguir progredir com a sobrecarga num treinamento isométrico. É um treinamento monótono, então tem um problema ali de motivação mesmo para a realização de um treino isométrico. E tem uma possibilidade de aumento maior da pressão arterial e não favorece a capilarização, né? Então, não é um tipo de treinamento mais recomendado ali para pessoas, por exemplo, hipertensas, né? Ou alguém que já tenha sofrido algum acidente vascular, tá? Bom, e outra possibilidade aqui de classificação de treinamento por eletroestimulação, ou treinamento de eletroestimulação, ou com eletroestimulação, que seria a estimulação elétrica. Então, para esse tipo de treinamento eu preciso de um recurso artificial que é o eletroestimulador. Então, nós colocamos os eletrodos no músculo-alvo, no músculo que eu quero ativar, e vou promover estímulos elétricos adicionais além da estimulação intrínseca ali do sujeito, da ativação voluntária ali do próprio sujeito. Eu ainda tem um estímulo artificial que vai ajudar esse músculo a produzir ainda mais força, tá? Quais são as vantagens desse treinamento pela estimulação? Como eu estou produzindo mais força, né? Mais força do que eu conseguiria gerar voluntariamente, há então uma possibilidade maior de estresse do tecido muscular e, portanto, promove mais microlesões e há um estímulo à hipertrofia. Então, é sim um tipo de treinamento que favorece a hipertrofia. A ação muscular é mantida por mais tempo. Isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Então, eu vou conseguir sustentar por um tempo maior a contração muscular, porque a redução da minha atividade neural ela vai ser suprimida por uma atividade elétrica artificial, né? Permite treinamento de grupos musculares isolados, aonde eu colocar o eletrodo, né, e ligar o equipamento, esse músculo vai ser estimulado. E eu consigo suprimir, né, a fadiga do sistema nervoso central, que é o que vai ajudar a manter a ação muscular por um tempo maior. Então eu consigo enganar o meu sistema nervoso e, na verdade, eu consigo substituir, né, parte do sistema nervoso e promover a contração muscular, né? Mas ele tem as suas desvantagens e parte das desvantagens estão ligadas às vantagens, né? Bom, a primeira desvantagem é que não favorece a melhoria da coordenação, ou seja, se eu estou substituindo aquilo que controla o meu músculo, né? Logo, esse fator não está sendo demandado, logo ele não vai ser aprimorado. Então, eu não vou melhorar a coordenação com o tipo de treinamento com eletroestimulação. O princípio da inervação é contrariado. O princípio da inervação é o princípio de Heyman, né? Então, eu ativo primeiro as unidades motoras menores, depois as unidades motoras maiores, né? E que normalmente são fibras lentas, depois fibras rápidas. E com a eletroestimulação, isso aí não é... praticamente nem existe esse princípio da inervação. Ativou ali, já está numa frequência elevada, as fibras musculares tipo 2 também serão ativadas ali mesmo no início do movimento, tá? Torna ineficaz a ação dos proprioceptores, lembrando que os proprioceptores eles têm uma função de proteção dos tecidos. Então, por exemplo, o OTG, né, o órgão tendinoso de Golgi, se ele é ativado e promove um relaxamento naquele músculo, promove uma redução da atividade elétrica naquele músculo, porque ele identifica um valor de tensão elevado, não vai adiantar o estímulo, a resposta chegar lá na medula espinhal e mandar o motoneurônio alfa daquele músculo reduzir a sua ativação se tem um fio ligado diretamente lá no músculo, né? Um fio não, né? Maneira mais grosseira de dizer, né? Mas tem lá um eletrodo ativando o músculo, de que vai adiantar o fuso muscular mandar ali um sinal até a coluna vertebral para que haja redução da atividade daquele motoneurônio alfa. Não vai adiantar nada. Então, torna ineficaz a ação dos proprioceptores. E com isso, os mecanismos de proteção fisiológicos e psicológicos contra a fadiga tornam-se ineficazes. Quando nós ligamos o eletroestimulador,
não adianta eu querer ou não querer contrair. Se eu ligo um eletroestimulador, o músculo vai contrair, né? Se eu coloco uma frequência que ultrapassa ali o limiar de ativação, então o músculo vai contrair, né? Mesmo sem a nossa vontade, tá? Então essas são as desvantagens do treinamento de eletroestimulação. Outra maneira que nós temos de classificar os métodos de treinamento, além do tipo de ação muscular, né, que é o que nós vimos até agora, a gente pode classificar, por exemplo, pela forma de organização, né? Então, a gente pode organizar o treino por estações, ou pode fazer uma organização com pirâmide, ou trabalhar com circuito, número máximo de repetições. São algumas das formas de nomear, né, o método de treinamento em função da forma de organização. E ainda, eu posso classificar esses métodos de treinamento de acordo com a forma de manifestação da força que está sendo treinada, né? Então, eu posso pensar, ó, é um método de treinamento para a força máxima, né? Nesse método de treinamento para a força máxima, né, o objetivo é o treinamento para aumentar a massa muscular e também para aumentar a coordenação, né? E, então, nós fazemos uma combinação de exercícios que favoreçam tanto o aumento da massa muscular, né? Então, tanto a hipertrofia quanto o aumento da coordenação para que a força máxima seja beneficiada, né? Ou eu posso fazer um método de treinamento para força rápida, e nesse caso, né, a gente vai procurar desenvolver principalmente as fibras tipo 2, né? Não é só 2B, tá? Aqui eu peguei do livro do Weineck, né? Tá bastante restrito, né? Pode ser tipo 2B ou 2A, tá? São fibras rápidas. Então eu vou preferir, se eu quero treinar força rápida, é melhor que eu ative melhor as fibras rápidas, né? Depende, né? O desempenho da força rápida depende da coordenação intermuscular. Então eu vou fazer um treinamento técnico específico, né? Para favorecer o timing correto de ativação dos músculos, né, a sequência correta. Então isso envolve coordenação intermuscular, envolve coordenação intramuscular, relacionada à velocidade de contração, né, então conseguir trabalhar com maior frequência de disparo, por exemplo, né, é um tipo de coordenação intramuscular, e a força de contração, né, então métodos que utilizam da força máxima, né, para eu trabalhar numa curva cada vez mais distante do que seria a força máxima para favorecer o desempenho de velocidade, né? Então, esse é mais um método de treinamento classificado em função da força que está sendo treinada. E, por fim, o método de treinamento para resistência de força. Para resistência de força, assim como para a força rápida, a força máxima também desempenha um papel importante, tá? Então, nesse método de resistência de força, é importante que treinemos antes a força máxima, né? Aumenta a força máxima, e depois nós trabalhamos com um número maior de repetições, né? Para favorecer o desempenho também específico da resistência. Algumas informações, né? Com 50% da força máxima já cessa o fornecimento de oxigênio de substrato. Então, quando a gente fala em resistência de força, né, a gente consegue um número maior de repetições, mas a gente tem que lembrar que o estresse metabólico é muito alto quando a gente já trabalha com 50% da força máxima, uma vez que o suprimento de oxigênio ele já de substratos, ele já é cessado, né? E pensem aí se a ação for isométrica, então, né, a situação se torna ainda mais complicada. Os métodos de força dinâmica com o número máximo de repetições e o treinamento estático com o tempo máximo de sustentação de uma carga são algumas das opções aí para treinar a resistência de força. Bom, vocês viram que... E ainda tem vários outros métodos, não vou trazer todos os nomes de métodos de treinamento da capacidade de força aqui, porque acho que são quase infinitos aí, né? Cada um dá o nome que quer. Mas vocês viram que eu poderia falar que a gente vai fazer um treinamento de resistência de força dinâmico positivo usando o circuito. Então, são 3, digamos que nomes de método de treinamento juntos, mas cada um quer dizer um tipo de classificação diferente, né? Um eu falei quanto ao tipo de força trabalhado, o outro quanto ao tipo de ação muscular, o outro quanto ao tipo de organização dos exercícios, das séries e repetições. Por isso que eu não apresentei esses métodos de treinamento para vocês, por exemplo, em treinamento esportivo, porque a gente precisa escolher uma forma de classificação. Eu vou classificar com relação ao quê? E é por isso também
que eu sou favorável ao uso daquela classificação de método de treinamento que eu também apresentei na disciplina de treinamento esportivo, né? Porque os nomes são vários, tá? O que vocês precisam entender, né? São as vantagens e desvantagens, por exemplo, do treinamento quando a gente trabalha pensando nas ações musculares, concêntrica, excêntrica, movimento de ciclo, alongamento, encurtamento, ou ação isométrica, ou eletroestimulação, por exemplo, tá? Ou isocinético. Então, a gente precisa entender bem essas vantagens e desvantagens, saber que a gente pode classificar os métodos de treinamento. A nomenclatura vai variar de acordo com a minha referência, né? Estou classificando em relação ao quê? Ao tipo de ação muscular? Ao tipo de organização das séries e repetições? Ou em relação ao tipo de força treinada? Não existe um nome certo e um nome errado de método de treinamento. A gente precisa conhecer as possibilidades de classificar de maneira diferente, tá? E nessa tabela aqui, eu deixei a tabela clássica, né, de treinamento de força. Finalmente, né, chegamos aqui. Acho que foi quando a aula é presencial, né, aqui para vocês eu provavelmente não falei na primeira aula, mas quando a aula é presencial, normalmente eu começo a aula com esse treinamento, a disciplina de treinamento esportivo, né, desculpa, a disciplina de treinamento resistido. Vocês vão ver que para treinar força máxima, né, a gente trabalha com alta intensidade, né, próximo a 100% de uma RM, o número de repetições chega no máximo a 8, o número de séries de 3 a 5, a velocidade de execução é lenta, né, e o intervalo entre as séries tem que ser completo, né. Quando a gente vai treinar resistência de força, a gente trabalha com um número maior de repetições, né, com um percentual menor de um RM, e o intervalo entre as séries é mais curto, né. Vocês vão ver com calma essa tabela. Vocês vão ver que é isso aí que acontece muitas vezes. Na prática, sim, é isso aí que funciona, né? Agora, todo o conteúdo por trás disso é para vocês entenderem, por exemplo, por que a velocidade de execução é lenta quando eu trabalho com intensidade mais alta. Não é porque ela tem que ser lenta, é porque a gente não consegue fazer rápido, né? Relação força-velocidade. Então, creio que agora vocês já vão ter uma base para entender melhor, né, o porquê de algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento da capacidade de força e potência, certo? Então, com relação aos métodos de treinamento, nós encerramos por aqui.